Primeiro, eu queria que você explicasse para quem está em casa, para quem nunca ouviu falar sobre essa PEC, nem sabe do que se trata, o que está sendo discutido no Congresso com essa PEC 3. Muito bom dia novamente. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Uma semana que já começa intensa, né? A PEC 3 de 2022 é o mais novo instrumento que se discute hoje com a desculpa de se modernizar e desburocratizar, melhorando e facilitando o acesso e o uso a essas áreas. Só que, na verdade, essas áreas, as áreas de marinha, que são uma uma reserva feita dos territórios que ficam próximos à área litorânea brasileira, que é uma constituição feita a partir da zona de maré máxima de 1811, então tem 33 metros de salvaguarda da costa toda litorânea brasileira, que é protegida por esse instrumento, né? Esse instrumento de proteção que são essas áreas de marinha, que é importante já distinguir que são áreas de marinha e não da marinha, não são controladas pela marinha, são controladas pela União. Qual é a importância da existência desse instrumento de proteção? Essas zonas que foram constituídas para serem a salvaguarda do país numa época onde invasões eram frequentes e era uma preocupação efetiva, ela foi constituída para fazer com que esses espaços litorâneos fossem protegidos contra invasões. Só que hoje a gente vive um outro problema, uma outra realidade que torna novamente atual essa necessidade. Apesar de a gente viver num mundo onde essas invasões não são mais tão recorrentes, a gente vive num mundo onde a invasão pela água, a invasão pelas condições e problemas climáticos é ainda mais potencialmente perigosa do que eram essas invasões em 1811, quando foi determinado esse limite. Então, a constituição dessa zona de proteção é fundamental, principalmente para manter as estruturas biológicas e ambientais daquele ambiente intactas e preservadas. Entregar isso de alguma forma para a municipalidade, para os estados, para até a iniciativa privada, pode ser complexo no longo prazo. A formatação dessas estruturas com exploração imobiliária, criação de grandes condomínios e resorts pode diminuir as zonas de proteção ambiental. A gente viu agora no Rio Grande do Sul essa tragédia que vem se desenrolando já há algum tempo, ainda um evento potencial com esse novo ciclone que se forma, que as zonas e áreas ciliares de rios, lagoas, oceânicas, costeiras, são fundamentais para absorção, diminuição do impacto, diminuir o assoreamento dos rios, e a gente, de alguma forma, andar num caminho oposto a isso, distribuindo essas zonas para a exploração imobiliária, é potencialmente perigoso. É Rodrigo, importante dizer, só um último detalhe, Murilo, eu sei que estou andando demais, que dizem, muito se fala sobre, nesse instrumento, nessa proposta da PEC, não se proíbe o acesso às praias. Isso é um fato. Na literalidade do texto, não se proíbe o acesso às praias. Mas a questão é mais ampla do que isso, né? O acesso às praias, melhor, a proibição da utilização da praia não é contemplada, mas todo o acesso a ela é distribuído, ou pode ser distribuído, isso é importante também deixar claro, para outras utilizações, fazendo com que, de fato, fique inviável o acesso à praia, e aí sim, mesmo que na legislação não seja proibido, na prática, tornando quase que inviável. então vamos só deixar claro aqui, essa PEC não possibilitaria, por exemplo, a cobrança pelo acesso às praias, né? Não existe esse Não. dispositivo, mas deixaria ali, digamos ali, uma lacuna, um espaço aberto para, por exemplo, a ocupação imobiliária ou para uma liberação dessas regras no entorno das praias. Seria isso, né? Isso, ela viabiliza que municípios, estados e outros órgãos consigam flexibilizar e facilitar o acesso a essas áreas. Não é uma questão de modernizar uma legislação, deixando ela menos onerosa, não é essa a questão, e eu sei que todo mundo aqui pensa em fazer com que a gente tenha menos custo para fazer e para conseguir desenvolver o país. A questão não é. Instrumentos de proteção ambiental são fundamentais para que a gente consiga minimamente mitigar as devastadoras consequências da mudança climática, dos
problemas do aquecimento global. Então, fazer com que a gente tenha instrumentos de proteção fortes, sólidos, órgãos ambientais fortes, sólidos, não é uma questão de burocratizar, é uma questão de aumentar as chances da gente conseguir minimizar os problemas dos impactos que já estão aqui, já são real. Até porque, né, Rodrigo, a gente precisa buscar o equilíbrio, né? É importante ali o desenvolvimento econômico, claro, né, dessas populações que estão ali próximas, né, às praias, mas, por exemplo, a gente vê alguns pontos no Brasil, por exemplo, Balneário Camboriú, né, que é um dos grandes exemplos que a gente traz, né, ali muito próximo à orla, prédios enormes que ali mudam a dinâmica, né, da natureza ali e trazem esses questionamentos se no futuro, ou no futuro próximo, ou no futuro ali distante, a gente terá ali mudanças que podem já afetar o desenvolvimento dessas áreas. Então é isso que você traz, esse alerta que sua ONG traz em relação a essa PEC, né? Mais importante do que esse alerta pontual para esse momento é uma questão da gente criar consciência e pensar mais sobre essas questões. Eu acho que agora é uma oportunidade de trazer um assunto que está sendo muito discutido, está sendo debatido, que numa estratégia até nas casas legislativas, mas ainda assim, essa audiência pública que vai acontecer hoje, às 2 horas da tarde, no Senado, ela foi solicitada às 5h30 da tarde, no final de uma sessão na quarta-feira, deixando muito pouco tempo para a população se mobilizar para uma audiência que, na teoria, seria só presencial. Então, o chamado, mais do que só para essa questão pontual, é um chamado para que a gente considere as questões climáticas, ambientais, nas nossas opções todas. Claro que a responsabilidade é coletiva, mas ela é muito individual. E não é só individual nas suas ações práticas, no que você faz com plástico, no que você faz com lixo, em como você lida diariamente com o seu impacto ambiental. Ela é muito importante nesse momento, desse ano especificamente, o ano de eleição, que ela seja parte da pauta do que você pretende que seu candidato defenda. Não importa de que lado ele é, ou sua tendência política, mas é importante que você entenda que as não são uma falácia, não são um problema futuro, não são uma questão menor. Elas precisam agora estar no centro de todas as decisões que a gente tomar. É claro que é importante se desenvolver, é claro que é importante a gente crescer, é claro que é importante a gente estimular a economia, principalmente nos lugares mais vulneráveis. Mas mais importante do que isso é que a gente continue sobrevivendo. Acho que essa que é a grande mensagem que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. E não é uma questão de alarmismo, é uma questão atual, que já está acontecendo e que precisa agora passar a ser foco das pessoas nas suas escolhas cotidianas. Claro, até porque essa tragédia no Rio Grande do Sul nos deixa com mais ali a atenção, né, nessas questões. Fica o alerta então para os nossos congressistas e para a gente acompanhar de perto a evolução dessa proposta de emenda à Constituição.